Oi, gente linda, tudo bem com vocês? Ivoninha Ortiz aqui do Espaço Plenitudo, trazendo hoje uma mega especial convidada. É um exemplo de vida que vai realmente mexer com você, tocar o teu coração, porque a doutora Gabriele Mioto, que está aqui comigo, tem uma história fascinante, uma história para contribuir com nós aqui no Março Internacional da Mulher, que vai fazer você ver o quanto sim é possível quando nós nos determinamos, quando nós temos metas e conseguimos, vamos atrás dos nossos objetivos. Então, hoje é a nossa última entrevista do Março Internacional da Mulher. E olha que interessante, que as últimas entrevistas foram justo mulheres que saíram do Brasil e estão em outro país, que recomeçaram sua vida, sua carreira em outro país. E a doutora Gabriele Mioto, essa querida pessoa que está aqui tão linda, que vocês conhecerão a história dela, ela está aqui então encerrando esse programa maravilhoso que a gente teve durante todo o mês de março, e ela está aqui para dividir com vocês essa história maravilhosa. Gratidão, doutora Gabriele, por estar aqui. A doutora Gabriele, ela é cirurgiã plástica, ela era cirurgiã plástica no Brasil, ela mudou de país e correu atrás de alcançar esse objetivo dela, que é a sua missão de vida, que era continuar esse trabalho lindo como cirurgiã plástica. Agora, eu vou deixar ela falar, porque vocês sabem que Boninha fala muito, então eu vou passar a palavra agora à doutora Gabriela. Gratidão por estar aqui com a gente hoje, contribuindo com o Março Internacional da Mulher. Tudo bem? Eu agradeço, Ivoninha. É um prazer estar aqui contigo. Faz tempo que eu não te vejo e eu acompanho esse teu trabalho lindo pelo Facebook. Uhum. E é uma honra para mim estar aqui conversando contigo. E um pouco da minha história, eu sou gaúcha, nasci no interior do Rio Grande do Sul, fiz faculdade na Federal de Porto Alegre, residência no Brasil de cirurgia plástica, trabalhava em cirurgia plástica. E mudei para os Estados Unidos porque eu resolvi seguir o meu coração. Uma coisa meio inusitada para quem já estava fazendo uma carreira sólida de cirurgia plástica no Brasil. E isso é muito forte no Brasil, né? Mas eu tive que seguir meu coração. E eu casei com um americano, o meu marido também é cirurgião plástico, assim que a gente se conheceu. E aí eu mudei para os Estados Unidos. Mas eu achei que as coisas seriam fáceis e que eu iria voltar a fazer o meu trabalho aqui de uma maneira muito simples. E não foi, mas eu nunca abandonei o sonho de desenvolver a minha profissão e ser quem eu sou aqui profissionalmente, porque eu pensei em várias outras opções. E o que sempre tocou meu coração foi cirurgia plástica. Se eu não fosse cirurgia plástica, eu não conseguiria ser realizada na vida, porque isso é uma grande parte da minha vida. Mas eu sei que nós mulheres tendemos a seguir o coração, então foi um desafio, né? Porque a gente quer várias coisas, eu acho que a gente pode conseguir várias coisas. Talvez não todas as coisas ao mesmo tempo, mas elas vêm. E o foco é a coisa mais importante, né? Se você deseja alguma coisa, a clareza do que se quer, em primeiro lugar, é o mais importante. Eu vim para cá porque eu decidi investir na minha vida pessoal e essa era a coisa certa a fazer e eu não me arrependi. Mas no início foi complicado porque a clareza de outras coisas mais importantes que seriam era a minha profissão. Então eu tive que estudar de novo, praticamente ir para a faculdade de medicina novamente, fazer todas as provas, passar em todos os requisitos que me foram requeridos para poder praticar medicina e cirurgia plástica aqui. Demorou quase 6 anos para eu voltar a trabalhar como cirurgia plástica, mas hoje eu estou trabalhando exatamente no que eu faço, que é só cirurgia estética de rosto e de corpo. Eu também sou professora da faculdade de medicina aqui na Emory, em Atlanta. É onde eu moro, em Atlanta, na Georgia, e eu também dou aula para os residentes, eu treino outros cirurgiões a se tornarem cirurgiões plásticos. Então isso é muito
rewarding. Estou acabando de esquecer as palavras em português. Eu imagino. Isso é comum acontecer. Mas, doutora Gabriela, aqui nós sabemos, né, como eu também vim do Brasil, nós sabemos que é um desafio muito grande, vários desafios, mas um deles é o idioma. Como que você lidou com isso? Pois é. Quando eu conheci meu marido 11 anos atrás, eu não falava inglês direito. Tinha uma base, assim, por causa da faculdade de medicina, mas não falava fluentemente, não conseguia entender. Aí, assim que eu conheci ele, na semana seguinte, eu já contratei uma professora de inglês, porque já sabia que tinha alguma coisa assim, mas eu queria me comunicar. Eu sempre tive uma ideia, até na faculdade de medicina, que eu gostei de ser fluente em inglês, porque é uma língua, na nossa profissão, muito importante. Tem muitos congressos, os livros, os artigos, são todos publicados em inglês. Então, já para minha profissão, eu queria isso, e acabei casando com um americano e vindo morar nos Estados Unidos. Aí eu fiz aulas de inglês diretamente, assim, depois de conhecer ele, contratei um coach privado, porque eu precisava passar nas provas da faculdade e do board americano. E isso é um outro nível de entendimento, né? Não dá só para o inglês básico, assim, é uma coisa mais avançada. Mas eu fiquei fazendo isso por 2 anos. Uau. E aí, porque a gente namorou longa distância por quase 1 ano e meio, nesse período eu contratei essas pessoas e me dediquei e disse, eu vou ser fluente. Mas mesmo assim, quando eu mudei, eu não conseguia atender o telefone aqui sozinha, porque eles falavam muito rápido. Eu nem passei na meu primeiro teste de direção aqui, porque eu não conseguia entender o instrutor. Mas tu vê essas coisas, um passo de cada vez. Claro. Né? Nada que a gente determinando não consiga fazer. Com certeza. Bom, não se sinta mal por não ter passado a primeira vez, porque a Ivoninha aqui teve que fazer 4 vezes. Eu tive que fazer 4 vezes. Toda terça-feira eu ia para Motor Vehicles, que é como se chama no Brasil, acho que é autoescola, né? Então, por 4 terça-feira ia a Ivoninha para o Motor Vehicles, já fiquei conhecida como a brasileira que estava tentando tirar a carteira de motorista. Mas consegui passar, mas era justamente por causa do idioma, porque é complicado. Mas aí depois, na 4ª vez, eu consegui passar. Deu certo. E deu tudo certo. Normal essas coisas acontecerem. Mas, enfim, isso é uma coisa que é normal na vida, né? Não é só para quem muda, para quem é expatriado como nós, tem uma diferença, porque se tu nunca passou por isso, tu não sabe como é que é, porque tu acaba se adaptando a tudo, à língua, ao clima, à comida, ao jeito que as pessoas são, à cultura. Então são várias coisas, né? Que se tu tá realmente motivado a fazer parte dessa cultura, eu acho muito importante que a gente se dedique a falar a língua, a ser parte do ambiente, né, do país, porque aí tu também cresce como pessoa, tu conhece outras pessoas, tu faz outros relacionamentos num nível muito diferente. Então isso e também, né, para sua parte profissional, não tem outra maneira de viver, né? Com certeza, de se desenvolver, né? Então, você foi motivada pelo coração, você seguiu o teu coração e chegou até aqui. Só que, como você tinha essa realização profissional já no Brasil, então, ao chegar aqui, motivada pelo coração, como que foi para você dizer assim, peraí, eu vim motivada pelo coração, mas eu preciso também dar atenção à minha missão de vida. E aí, como foi conhecer, decidir e começar esse novo processo de revalidação do teu diploma e estudar novamente, se você teve que estudar tudo novamente ou se você só passou por um processo de revalidação? Não, eu já comecei a estudar no Brasil, quando eu decidi que talvez seria uma possibilidade de eu me mudar. Então, depois de 1 ano namorando, mais ou menos, olha, alguém, ou ele vai ter que vir aqui, ou eu vou ter que mudar, ou a gente vai ter que, né, terminar o relacionamento. E era muito mais fácil, tecnicamente, por vários motivos. O meu marido já tinha outros filhos, eu tenho 3 enteados maravilhosos que eu ganhei de presente. E eles estavam aqui, não tem como, né, abandonar as crianças e coisa e tal. E eu disse, tá, então eu vou.
Mas eu já comecei todo esse processo antes de me mudar, porque eu nunca abandonei, nem pensava, nem do início, de olha, eu vou para lá, mas essa é a minha condição. Se o meu caminho aqui não se abrir, tu vai voltar comigo para o Brasil em 5 anos, quando as crianças já estão maiores, e aí eles podem viajar. Esse foi o trato. Foi o trato, eu vou com você, mas eles sabiam, né? A gente conheceu através da profissão, em congresso, e estavam os dois trabalhando, com amigos em comuns. Então, ele sempre soube que isso era muito importante e sempre me deu o maior apoio. Então, quando eu mudei, eu fui para uma cidade menor, onde ele morava, mas ao longo desse todo esse processo, a oportunidade para mim trabalhar surgiu em Atlanta. Então, ele mudou também da cidade onde ele estava para vir comigo para Atlanta, quando eu já tinha conseguido revalidar parte das coisas. Então, quando tu tem um relacionamento forte, tu vê que tem a parceria, né? Se fosse uma coisa, talvez não tão de parceria e de suporte, talvez eu não tivesse vindo. Mas isso dependeu muito também do meu marido, porque ele foi muito, muito importante nessa minha decisão, né? A reação dele, o comprometimento comigo, de me dar apoio para voltar a trabalhar aqui, ou se eu não conseguisse, ele se propôs, então vamos ver um jeito, se a gente tiver que voltar para o Brasil, eu volto, só não dava agora, mas foi muito bom que a gente pôde ficar, porque eu também adoro a minha família agora, eu nunca pensei em ter filhos, isso nunca foi parte do meu desejo, né, de mulher, mas eu sempre quis ter uma família, sempre, família, por isso talvez até que eu tinha vindo para investir na minha vida pessoal, mas acabei ganhando 3 filhos, que são ótimos, eu adoro, é uma bênção na minha vida, às vezes não é fácil ser madrasta, né? E pessoas pensam, não pode ter uma família harmônica quando tu é a madrasta, quando tem os enteados, mas isso é um mito, porque é a gente que faz a família também. Com certeza. Isso é uma lição bem importante que eu aprendi aqui. Com certeza. A vida sempre nos oportuniza a quebrar esses paradigmas e ver que sim, que tudo pode dar certo e tudo pode se tornar harmonioso. Agora, eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque você está aí no teu consultório, eu estou vendo muitos diplomas aí, eu sei da tua dedicação, do quanto você realmente corre atrás e faz acontecer. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, compartilha essas tuas experiências em diferentes congressos, diferentes não especialização, mas enfim, todo esse teu desenvolvimento que você acabou fazendo nesses anos aqui. Isso. Então, a minha especialidade no Brasil também sempre foi cirurgia estética. Eu nunca fiz cirurgia reparadora ou reparação fiz na residência, né? Mas para mim, o meu talento está no detalhe e em trazer a beleza. E isso é o que me dá a maior satisfação. Se eu posso fazer alguma coisa mais bonito, né? No caso, eu posso fazer um paciente se sentir mais bonito, alterar a parte física, para mim é como se tivesse salvado uma vida. É exatamente isso que eu sinto. Porque eu preciso ver o resultado objetivo do meu trabalho para ter satisfação. Então, no Brasil eu já fazia isso e mudando para os Estados Unidos, porque eu sempre também já participava de congressos internacionais no Brasil, mas não, né, tão intensamente, porque agora eu moro aqui. Mas a gente vê que na medicina e também em outras especialidades, em outras áreas, a especialização e a contínua especialização é muito importante, porque sempre surgem coisas novas, sempre há uma modificação de técnica, ou a gente pode fazer as coisas com menos recuperação para o paciente. Então, isso é uma coisa fundamental, né? Eu vou pelo menos a 2 ou 3 congressos internacionais por ano, 1 ou 2 congressos regionais. Eu também participo de coisas da nossa instituição, que é uma universidade grande, também tem um departamento grande de cirurgia plástica, mas isso é algo que faz parte de quem está na medicina, eu acredito, é o gostar de estudar. Quem está na medicina tem que gostar de estudar e gostar de se atualizar, porque os resultados que a gente tem depende disso, né? E o que a gente pode oferecer para os pacientes também depende do quanto a gente se atualiza. E quanto aprimora, né, as técnicas, e daí tu vê algumas pessoas fazendo coisas um pouco diferentes, talvez adicionem mais ao teu resultado, porque essa busca da excelência faz parte do que eu faço, né? Ninguém tá doente, ninguém vem para mim para curar câncer, não, eles vêm aqui para se sentir, para melhorar a autoestima, para se sentir externamente como eles se sentem internamente, quando eles olham no espelho, né, e vai envelhecendo. E eu faço bastante cirurgia de rosto, eu adoro o rosto porque tem muito detalhe,
né, a pessoa já não se sente mais do jeito que ela se vê no espelho. Isso, tipo, né, trazer aquela visão e trazer isso é uma coisa muito especial para mim. E muda realmente muito a autoestima e o bem-estar do paciente, né? Com certeza. E você como médica nessa área, que é fazer a pessoa se sentir bem, quando você recomenda que a pessoa pense ou tome a decisão de fazer uma cirurgia plástica? Então, o que a gente vê mais na cirurgia estética é uma especialidade eletiva, né? O paciente chega aqui porque tem alguma coisa que incomoda ele. Uhum. Quando chega esse momento que as coisas estão incomodando e que a pessoa está sempre pensando nisso, tipo, me incomoda isso, me incomoda, está sempre pensando. Fazer um procedimento assim dá uma certa liberdade para essa pessoa a parar de pensar nisso, né? A se sentir bem e a focar em outras coisas. Tem alguém que sempre teve um nariz grande, o nariz grande sempre se incomoda e se sente desconfortável, acha que a autoestima não é tão boa porque sempre está preocupado com aquela parte do corpo. Uhum. E, sim, tem que fazer. Se isso vai liberar a pessoa para ser mais feliz, para ter uma interação mais positiva com os outros e consigo mesmo, por que não? Né? A não ser que a pessoa tenha uma doença, uma coisa que vai prevenir ela de fazer a cirurgia, ou se a ideia do que for ser feito é meio não real, assim, do que se pode atingir, né? Porque tem pessoas que têm problemas emocionais que às vezes a gente tem que tratar antes, ou tem que resolver isso, porque a cirurgia plástica não vai resolver todos os problemas, Claro. né? Às vezes tem alguma coisa emocional e que a pessoa quer tratar com a cirurgia plástica, ela acha que vai ficar melhor se fizer uma plástica, mas não é bem isso. Aí a gente tem que ser um pouco psicólogo, psiquiatra, para entender o ser humano como um todo, porque não é só ir lá e operar. Né? Tem várias coisas que envolvem trabalhar com um ser humano na tua frente. Todo mundo é diferente, todo mundo reage a coisas de maneira diferente. E entender a personalidade de cada um é uma parte bem importante também do que a gente faz. Com certeza. Então, nesse teu processo, no dia a dia, quem mais te procura? Homens ou mulheres? Então, as mulheres sempre procuram mais. Eu fiz essa Eu acho que a mulher em si, ela está sempre querendo se aperfeiçoar, né? Na parte emocional ou na parte física. Mulher é um ser muito sensível, um ser que está sempre na busca do aperfeiçoamento, né? E eu acho que isso é uma coisa normal. E também tem toda essa coisa da beleza, as mulheres se, né, a maquiagem, o cabelo, essa coisa de se cuidar esteticamente é uma coisa muito feminina. Né? Mas também tem bastante homens atualmente que também se preocupam com isso, botox ou lipoaspiração. A gente faz bastante para homens. Aquelas gordurinhas que começam a acumular depois de um certo tempo que não sai mais com exercício. Isso é o ideal da lipoaspiração, né? Não é para emagrecer ninguém, é para tirar gordura localizada. E é uma coisa muito legal. Então, homens fazem bastante esse tipo de coisa, mas eles não expõem tanto que nem a mulher. A mulher expõe mais. Então, eu perguntei isso porque no Brasil, no Brasil eu acho que também é mais. Só que aqui é diferente a forma como homens e mulheres veem a estética, né? É como é o oposto do Brasil, porque no Brasil todo mundo se preocupa com a estética. Mas aqui é um pouquinho diferente, então por isso que eu te perguntei se mais homens, mais mulheres. Aqui o homem brasileiro acho que é um pouco mais vaidoso. Sim, também. Exato. Então, com relação também a pacientes teus, costumam vir pessoas de outros países ou é mais concentrado aqui os americanos mesmo? Então, aqui eu atendo, né, por muitos americanos, a maioria, digamos, dos pacientes são americanos, eles vêm de outras cidades, de outros estados, talvez, mas porque a cirurgia plástica é muito desenvolvida em outros países também, né, a Europa é super forte, o Brasil é super forte, e porque eu sou brasileira, eu atendo muitas pacientes brasileiras também, que eu adoro, tem bastante brasileiros aqui em Atlanta. Então, eu falo português praticamente todo dia no consultório. Eu acho que em torno de talvez um quarto das minhas pacientes são brasileiras. Bastante. Que maravilha. Pois fica aí, então, mais esse contato depois. Eu quero que você deixe teu contato para eu colocar aqui, porque esse vídeo
eu subo ele assim, é esse bate-papo normal aqui, né? Bem, objetivo, mas eu deixo os dados da pessoa aí, porque de repente mulheres, de diferentes países, como acompanham sempre o meu canal, então queiram estar aí entrando em contato com você, de repente vem mais pacientes aí para você. Ótimo. Porque eu sei da tua dedicação, sei a profissional que você é. Então, assim, eu não pensei ainda entrar por esse lado de cirurgia ainda, mas claro que com os anos a gente vai mudando, né? Mas eu com certeza faria com uma profissional como você, que eu sei da capacidade, da competência, da dedicação que você tem com o teu trabalho e o carinho com que você trata os pacientes, assim. Obrigada. Que o universo de infinitas possibilidades, a gente nunca sabe no futuro. Exatamente. Se precisar, será um prazer. Porque, como eu falei, é motivado pelo paciente, né? A gente está aqui e a gente serve como um veículo para poder trazer aquela visão que o paciente tem sobre o que ele deseja, né? Uhum. Bom, doutora Gabriela, eu adoraria seguir aqui nesse bate-papo, tenho certeza que teríamos muito mais a estar trazendo, a estar esclarecendo, porém, como os vídeos são sempre pequenos, mas eu acredito que não faltará oportunidade para você estar aqui esclarecendo aí, com certeza vai surgir muitas perguntas aqui das pessoas que seguem, mas eu quero agradecer de coração mesmo você ter tirado esse teu tempo, que eu sei que o teu tempo é bem corrido, e estar aqui dando essa atenção toda especial, essas mulheres especiais que estão aqui nos acompanhando. E lembrando que essa gaúcha linda que veio desde o Rio Grande do Sul e está aqui, está representando a mulher brasileira em alta categoria mesmo, em high level, como a gente fala aqui, né? Então, diante disso, eu gostaria que você, Gabriela, deixasse uma mensagem para todas essas mulheres empoderadas que estão aí acompanhando o Março Internacional da Mulher e também aproveitando que você é a última mulher entrevistada nesse mês todo, que foram diferentes profissionais de diferentes países que estiveram aqui, cada uma deixando a sua mensagem. Então, hoje, eu peço a você que deixe a sua mensagem para nós também. Então, eu acho que a mulher tem uma capacidade muito grande de amar e de se dedicar a prestar atenção na intuição. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, que talvez seja até mais única do sexo feminino. Então, não tem nada de errado em seguir o coração, mas com clareza de onde a gente quer chegar, tudo é possível. Então, força no coração. Isso, muito bem. Gratidão mais uma vez, doutora Gabriela. E a gente continua se falando. Muita gratidão. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijos de luz para você e até mais.